classes, né? Todas as lutas do seio do Estado, a luta entre a democracia, a aristocracia, a monarquia, a luta pelo direito de voto, são apenas formas ilusórias que cobrem as lutas efetivas das diferentes classes entre si. Bom, a base, evidentemente, de todo o processo de transformação, quer dizer, os homens constroem as suas condições concretas de viver. Para a gente compreender como isso é feito, nós temos que estudar cada modo de produção e como esses modos de produção se transformam. Aí nós vamos entendendo que de dentro deles sai aquilo que eles vão identificar como os elementos que são transformadores, aquilo que é revolucionário nesse processo. Então, eles estão analisando a história de forma dialética. Então, se eles analisam a história de forma dialética e tentam interpretar os modos de produção de forma dialética, eles vão buscar as contradições. Então, eles buscam as contradições em cada um desses modos de produção. E em cada um deles, eles vão identificar que aquilo que move e que leva a que, em um determinado momento, chegue no limite dessas contradições, é o fato de que há uma classe que explora, e que é a minoria, e sempre uma classe que é explorada e que é a maioria. Nessa contradição e da necessidade dessa classe que é a maioria romper os grilhões que lhe acorrentam, há um processo, portanto, de choque, de luta entre essas duas classes, que possibilita, portanto, uma transformação revolucionária e a passagem para um outro modo de produção, a passagem, portanto, para um outro tipo de sociedade, né? Então, ele vai dizer, olha, as formas, porque na verdade nós estamos nos referindo ao século XIX, né? Ou seja, a época que Marx viveu, a elaboração da ideologia alemã. O século XIX foi um século intenso. Se nós vivemos no século XX, né? E estudamos muito o século XX, e sabemos o tanto que ele foi um século de luta, de transformação. O século XIX não pode ser dito que foi diferente, né? A época é outra, mas é naquele momento, inclusive, que surgem os sindicatos, que surge a organização dos trabalhadores, que as revoluções, elas se disseminam por toda a Europa. Em 1848, a primavera, chamada Primavera dos Povos. É claro que por trás da burguesia, mas a burguesia é uma classe revolucionária, uma classe que queria exatamente transformar a situação em que se encontrava, digamos, o estágio da crise, lá no período feudal, né? Então, todas essas lutas, ele vai dizer, olha, são lutas ilusórias, são lutas importantes, mas por trás delas é preciso identificar que há uma luta de classes, e essa luta de classes visa a transformação, portanto, a tomada do poder daquela classe que tem o poder nas mãos, né? Então, depreende-se igualmente que toda a classe que aspira ao domínio, mesmo que o seu domínio determine a abolição de todas as antigas formas sociais de dominação em geral, ele estava falando da Revolução, né? Como acontece com os proletariados, deve antes de tudo conquistar o poder político, né? Então, o poder se coloca, o poder político, o controle se coloca como elemento fundamental para que se possa efetivar as transformações de caráter mais profundo, que são aquelas transformações nas estruturas, na base, porque a política está no campo da superestrutura, né? Transformar a estrutura significa exatamente alterar a maneira como se dão as relações, portanto, de produção, né? E o controle também da propriedade. Aí, portanto, que ele vai sugerir a necessidade de, a partir do momento em que ele identifica que esse processo leva exatamente a que os indivíduos fiquem tolhidos em sua real liberdade, né? Porque mesmo aquilo que a burguesia oferece como liberdade se torna, na verdade, uma escravidão ao trabalho, né? Então,
ele vai propor a necessidade de se passar a um outro tipo de sociedade, em que nessa sociedade, de fato, as pessoas pudessem fazer o que lhes aprovesse, né? Portanto, na sociedade comunista, onde cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo que lhe aprover, não tendo, por isso, uma esfera de atividade exclusiva. É a sociedade que regula a produção em geral. Então, o pessoal vai fazer aquilo que ele sentir necessidade. Ele vai fazer aquilo que for necessário para ele, para a sua condição de vida, para a sua sobrevivência, né? Portanto, me possibilita fazer hoje uma coisa, amanhã outra, caçar de manhã, pescar à tarde, pastorear à noite, fazer crítica depois da refeição, e tudo isso é meu bel prazer, sem por isso me tornar exclusivamente caçador, pescador ou crítico, né? Beleza, né? Portanto, era exatamente a condição dos indivíduos sair se libertar dos grilhões, né, que eles prendiam, né? Portanto, atingir um estágio de desenvolvimento social, ou seja, num tipo de sociedade em que as pessoas tivessem, ou seja, não ficassem se preocupando com o que tinha que se formar para se encaixar no mercado. Não que isso que o Marx apontasse fosse uma volta ao estágio primitivo, né? Mas com as condições concretas e históricas daquele momento, viver, portanto, em condições que lhes possibilitasse ter esse tipo de liberdade. E aí ele vai tentando explicar o que seria isso, né? É importante dizer aqui, é importante dizer que a União Soviética, a Alemanha Oriental, China, Albânia, não são países aonde prevalece um modo de produção comunista, né? São países socialistas. O socialismo não é um modo de produção específico. O socialismo é um período de transição, que o Marx identificava, depois ele vai colocar isso na crítica ao programa de Gotha, como a transição que seria chamada de ditadura do proletariado, ditadura da maioria sobre a minoria, né? O socialismo seria uma transição para o comunismo, né? Portanto, são países, esses que eu citei aqui, governados dentro de uma estrutura comandada pelos partidos comunistas. Mas não como diz, o país comunista, a China comunista, a Rússia comunista, né? A Alemanha comunista, né? Então há uma certa confusão, né? Até porque o Marx está colocado na ideologia alemã, ele dizia que o comunismo ele deve ser visto de maneira universal, né? Por isso que ele apostava que era preciso que essa transformação se desse pelos países mais desenvolvidos, inicialmente, né? Embora o Engels tenha uma carta que ele se refira à possibilidade da revolução eclodir na Rússia, né? Não era pela Rússia que eles imaginavam que as revoluções socialistas fossem acontecer, mas sim pela Alemanha, pela Inglaterra e até possivelmente pelos Estados Unidos, né? Então o comunismo só é empiricamente possível com uma ação rápida e simultânea dos povos dominantes, o que pressupõe o desenvolvimento universal da força produtiva e as trocas mundiais que eles estejam estreitamente ligadas, né? Então dificilmente algum país vai ser comunista com algumas potências sendo hegemônicas no mercado mundial, igual os Estados Unidos ou o que vier ali suceder, né? Embora a China esteja aí disputando com os Estados Unidos nessa hegemonia, mas disputa isso também entrando muito nessa estrutura aí do modo de produção capitalista, né? Mesmo com o Estado tendo o controle do crescimento. Então, para nós, o comunismo não é um Estado que deva ser implantado, nem o ideal a que a realidade deva obedecer. Chamamos comunismo um movimento real que acaba com o atual estado de coisas. As condições desse movimento resultam das premissas atualmente existentes. Portanto, não adianta você querer ir ali na Praça Bandeirante e fazer uma pregação revolucionária e vamos fazer aqui instalar o comunismo. O Marx diz, as condições objetivas, concretas, reais, têm que estar criadas para que isso aconteça. Senão, aí ficamos no campo exatamente da ilusão.